Vamos trazer aqui uma exposição do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Nós já trabalhamos sobre uma boa parte da introdução do livro. Hoje nós vamos concluir essa introdução e adentrar no texto, assim querendo Deus. Todos encontraram? Amém? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Amém? Eu irei trabalhar com os irmãos essa noite sobre a revelação de Jesus Cristo. Aqui nós vamos ver aqui a autoria. No começo do livro do Apocalipse, o autor se identifica como João. Está aí no versículo 1, capítulo 1, versículo de número 1 em 4. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer o seu servo João. Você vê também no versículo 4, João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Mas quem é esse João que tanto aqui alguns estudiosos acreditam que não é o João o apóstolo, mas seria um outro João, e não exatamente aquele que Cristo havia separado para o ministério apostólico. Mas nós vamos ver aqui algumas evidências externas e evidências internas, para nós chegarmos à conclusão de que realmente quem é o autor deste livro. As evidências externas garantem que o autor do cujo livro seja realmente João, o apóstolo de Cristo, filho de Zebedeu, que está escrito lá no capítulo 1, versículo 19 e 20 de Marcos. As evidências que garantem essa verdade são as citações dos pais da igreja, são as evidências externas. Então você vai ver aí alguns pais da igreja do 2º e 3º século. Você vai ver Justino, Irineu, Clemente, Orígenes. Esses pais aí, Tertuliano e Hipólito, eles afirmavam que quem realmente escreveu esse livro do Apocalipse foi exatamente o filho de Zebedeu, João, o apóstolo de Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui o famoso Justino Marte. Ele faz uma citação bastante conhecida. Ele é do ano 150 depois de Cristo. Já está aí dentro do 2º século. Ele diz assim: além do mais, o homem entre nós chamado João, um dos apóstolos de Cristo, recebeu uma revelação e predisse que os seguidores de Cristo habitariam em Jerusalém por 1000 anos. Então nós temos essas evidências, esses homens que já eram ali bem próximo ainda de João, ali já se aproximando do século I, que foi a época quando João escreveu essa revelação, que é o Apocalipse, quando ele se encontrava na ilha de Patmos. Só que nós temos também outras evidências, a chamada evidência interna, que vai ser o próprio estilo do escritor dentro do próprio livro. Você vai observar que o Evangelho, você vai ver que João ele escreve 3 epístolas, e ele vai escrever um Evangelho, e ele vai escrever na sua velhice, ali pelo ano 195 depois de Cristo. Depois que ele sai da ilha de Patmos, quando ele escreve tudo isso, quando ele está em Éfeso.
E quando você lê o Evangelho de João, você toma um susto no texto grego, porque o Evangelho de João é muito superior à escrita, à gramática, à sintaxe do texto, é muito acima do livro do Apocalipse, que já é um grego assim mais rústico. Mas nós temos aqui uma explicação para entendermos isso. É porque quando João escreveu o seu evangelho e suas epístolas, porque ele se encontrou e fez uso de profissionais, assim como Paulo fazia uso de escribas profissionais. Quando você lê lá a carta aos Romanos, capítulo 16, 22, você vê lá que quem escreveu o Romanos não foi Paulo. A ideia da carta aos Romanos é de Paulo, mas quem escreveu foi Técio. Vamos lá para Romanos, abra lá sua Bíblia em Romanos, só para nós termos aqui um exemplo, que esses escritores, os autores de cartas e epístolas usavam esses auxiliares para escrever os seus registros. Capítulo 16, versículo 22. Quem encontrou aí? Eu vou ler aqui. Eu, Tércio, você pode ver aí no capítulo 16, 22 da carta aos Romanos, eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Mas quando você vai para o capítulo 1 da carta aos Romanos, você percebe quem é o autor, é Paulo. Olha aí do capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, na abertura da carta, Paulo se identifica como o autor, mas Tércio, no final da carta, já disse que foi ele quem escreveu. Então, nós entendemos que quem realmente escreveu foi Técio, mas Paulo falando e Técio escrevendo. Então, certamente o evangelho de João também foi assim. Foi feito por mão de um grande profissional, um grande escriba, mas o seu livro, o Apocalipse, não. Ele se encontrava num ambiente que não era tão favorável. Ele se encontrava numa ilha chamada Ilha de Patmos, ele estava exilado, por isso o tamanho da dificuldade. E outra dificuldade é que a literatura e o gênero literário, que é cheio de símbolos, se torna também muito complicado para trazer uma boa escrita. Nós vamos ver também um outro ponto, que Dionísio, bispo de Alexandria, viveu até o ano de 264 depois de Cristo. Entendeu que o Apocalipse não foi escrito pelo mesmo João, apóstolo de Cristo, dado que o estilo do Evangelho de João são diferentes, ou é diferente do livro do Apocalipse. Mas nós vamos observar alguns pontos. O Eckhauser, falando sobre a autoria, diz que o livro do Apocalipse em grego, o seu pensamento está em hebraico, ou seja, a literatura, a escrita, lógico, está em grego, mas a mentalidade, que quem escreveu, lógico, foi um judeu, estava em hebraico. O famoso Guthrie diz que o texto do livro do Apocalipse é cheio de deslizes gramaticais e também estilísticos. Mas nós temos alguns pontos que vai garantir que realmente quem é o autor da carta é a característica do autor. Quando você lê o Evangelho de João, vamos lá para o capítulo 1 do Evangelho de João, para que você veja essa característica. Olha o que diz aí no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Esse termo aí, verbo, que está escrito aí na sua Bíblia, em outras versões vai trazer palavra. No grego é logos. Quando você vai para o livro que quer dizer aí que Cristo, ele é a palavra de Deus, ele é o logos de Deus. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 19, vamos ver se é exatamente o capítulo 19. E o versículo de número 13. (19 e 13) do Apocalipse. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Então, a mesma característica
Quando você vai lá para o Evangelho de João, que ele usa o termo verbo, que significa logos. Então isso garante também essa característica do estilo de João ser também aí o autor. Quando você lê o Evangelho de João, você vai ver um duelo entre luz e trevas. Você vai ver um duelo entre luz e trevas, nesse quesito, entre bem e mal, de uma maneira mais abstrata. Mas quando você vem para o Apocalipse, você vai ver também o mesmo duelo, a mesma briga entre a igreja, você vai ver a igreja, Cristo, Deus, e você vai ver o duelo contra as forças das trevas, contra as forças do mal. Então ele mostra esse dualismo, essa luta aí também, uma característica de João. E o livro do Apocalipse, a sua data, foi escrito no ano 95 depois de Cristo, quando ainda Dominiciano era o imperador. Nero foi um grande imperador, veio falecer, Dominiciano assumiu o trono, e antes de ele mandar João para a ilha de Patmos, ele mandou João para um caldeirão de azeite quente. E João, ele, pela providência de Deus, o Senhor não permitiu que ele viesse ser cozinhado ou frito no caldeirão de azeite quente, porque Deus tinha grandes propósitos através da vida do apóstolo João. Então, como não conseguiram matar João, e João não conseguia negar o nome de Jesus de maneira nenhuma, ele teria que prestar culto ao imperador e também culto aos deuses de Roma, e ele também, por pregar este evangelho e dizer que Jesus é o Senhor e não o imperador de Roma, ele foi colocado na ilha de Patmos, ali uma ilha que ali fica na parte do mar Egeu, e ali quando João se encontrava, ele tem essa revelação tão especial sobre o futuro de todas as coisas. E João, ele cumpre aquilo que Jesus havia dito, porque João, ele deveria sim, ele não poderia morrer antes do tempo, porque quando Jesus começou a falar que Pedro, ele haveria de morrer, está lá no Evangelho de João, lá pelo final do próprio Evangelho, você vai ver que o próprio Jesus diz e profetiza a morte do apóstolo Pedro, que através da sua morte ele iria glorificar a Deus. Só que tem um problema, Pedro ficou com ciúme e preocupado. Então Pedro disse assim: e quanto a esse daí? Ou seja, e quanto a esse discípulo amado aí? Em outras palavras, e quanto a João? Ele não vai morrer não, só eu? Aí Jesus disse: o que te importa que ele viva até que eu venha? Ou seja, João, todos os apóstolos morreram de forma de martírio, eles foram assassinados brutalmente. João não, João ele não foi martirizado, morreu de velhice, ali na ilha de Patmos, ali com seus mais de 100 anos ou 100 anos de idade. E assim foi esse homem, ali já morreu velhinho. Quando você lê as epístolas de João, você vai ver ele dizer assim: meus filhinhos, ou seja, é uma maneira como um idoso, ele trata os mais novos. Então João já era bem já avançado em idade, quando ainda ele veio falecer. Então ele não morreu de martírio. E a produção desse livro, ele se deu exatamente na ilha de Patmos, banhada ali pelo mar Egeu, situada à costa da província da Ásia, que seria a atual Turquia, ali que fica entre o Oriente e o Ocidente, aqui para nós. E nós vamos observar também o gênero literário, que já falamos aqui sobre o gênero literário do Apocalipse, que é uma literatura apocalíptica. O que seria essa literatura? É que está mostrando como Deus, ele trabalha na história e ele se levanta para libertar o seu povo e livrar o seu povo das grandes perseguições. Então, esse estilo apocalíptico, João, possivelmente, ele tirou essa ideia também daquilo que está dentro do judaísmo, que você vai ver muitos apocalipses no Antigo Testamento. Nós temos o Apocalipse de Enoque, a Assunção de Moisés, o 4 livro de Esdra e o Apocalipse de Baruque e outros. Ou seja, não é o primeiro Apocalipse que aparece. E aqui você vai observar que este Apocalipse, ele é a inspiração de Deus, é por isso que ele está aqui no cânon e tem como revelação especial de Deus para a sua igreja. E a igreja ela estava passando por grandes perseguições. Então o livro do Apocalipse ele é revelado para isso. Ou seja,
o imperador está perseguindo vocês, o imperador está maltratando vocês, o imperador diz que é Senhor de todas as coisas, porém eu quero dizer ao contrário. Quem é o Senhor de todas as coisas é Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Ele que é o Senhor. Então ele está no controle da história, ele está no comando da igreja, e um dia ele vai vir para resgatar o seu povo e levar para as mansões celestiais, e jogar todos aqueles e trazer um julgamento contra todos aqueles que levantaram contra o povo de Deus. Você vai ver aqui no livro do Apocalipse as almas clamando debaixo do altar, clamando por vingança, porque aqui eles tinham sido mortos pela perseguição do imperador no decorrer ali da igreja, já nos primórdios e no início da igreja. Então, esse livro ele é escrito com este propósito, para trazer uma esperança e levantar um fôlego para a igreja prosseguir na marcha e não negar o nome de Jesus por nada. E assim não é diferente hoje. Nós estamos vendo aí as pessoas se levantando contra a própria igreja. Vocês estão vendo aí leis sendo aí assinadas, você está vendo aí, pastores vão ser obrigados a fazer determinados casamentos que não é para fazer. Então estão querendo fazer isso, estão se levantando mulheres que, para defender e dizer que o corpo delas, ela faz o que elas querem e faz isso dentro das próprias igrejas, se levantam e protestam contra as igrejas, queimam igrejas, se levantam, e muitos governos também estão se levantando contra a igreja. Mas quando a igreja se vê oprimida e apertada pelos homens da terra, o livro do Apocalipse nos dá uma esperança, que o Senhor Jesus está no trono e está no controle de todas as coisas, e um dia ele vai se levantar a favor do seu povo. Então essa é a grande revelação do Apocalipse, que quando chegar as tribulações, as lutas, não é motivo para você se abalar, se entristecer, ou você abandonar a sua fé, mas está dizendo para você permanecer fiel até o fim, porque assim você será uma verdadeira testemunha de Cristo, e Ele vai te dar a coroa de justiça e a coroa de glória. Então é fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a minha fé, e eu tenho uma coroa que vai ser entregue pelo meu justo juízo, e essa coroa não é só para mim, mas para todos quanto amam a volta de Cristo Jesus. Então nós temos recompensa, e a recompensa, a maior dela, é a vida eterna. Por isso que quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos dizer que valeu a pena nós passar por doença, valeu a pena nós passar por sofrimento, valeu a pena nós passar por dificuldade, valeu a pena nós passarmos por lutas, porque nós alcançamos a vitória na pessoa de Jesus de Nazaré. Então prossigamos. Então o livro do Apocalipse nos dá esse fôlego. Você não é para ler o livro do Apocalipse e ter medo, é para você ler o livro do Apocalipse e ter alegria e esperança que o Senhor está ao teu lado. Se você obedecer e praticar o que está escrito aqui, então as maldições que estão neste livro não vai alcançar nossas vidas, porque nós estamos protegidos e seguros em Cristo Jesus. Nós vamos ver outro ponto interessante sobre as seções do livro. Embora as informações do livro sejam vistas a partir de uma linguagem simbólica, os significados apresentados por meio desses símbolos são fatores que aconteceu e acontecerá de forma real. Você lê o capítulo 1, você vai observar que a visão do Cristo exaltado, é o que você vai ver no capítulo 1, que vamos estudar sobre isso no decorrer do sermão. Você vai ver a parte presente, essa visão do capítulo 1, relaciona ao passado, ou seja, João viu isso daí, o Cristo exaltado. Ele não viu mais um Jesus ensanguentado, ele não viu Jesus com uma coroa de espinho, mas ele viu um Jesus com seus cabelos brancos como a lã branca, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés tão reluzentes como um latão refinado na fornalha. Ele viu João vestido num vestido de linho, e no seu peito via um cinturão de ouro, e os seus olhos eram como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, e na sua coxa está escrito dizendo que ele é exatamente esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que você vai ver mais na frente no livro do Apocalipse, essa parte de ele ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vai ver isso no livro do Apocalipse, capítulo 1. No presente, João ele vai mostrar aqui sobre as cartas enviadas para as 7 igrejas da Ásia, que vai do capítulo 2 até o capítulo 3. E você vai ver o futuro. Aponta o juízo que virá sobre a terra, a derrota final de Satanás, a criação do novo céu, a nova terra,
que vai do capítulo 4 até o capítulo 22. Você vai ver tudo isso sobre essa grande tribulação, a derrota do diabo, o novo céu, a nova terra. Nós vamos estudar esse livro do Apocalipse nessa percepção. E nós vamos ver também um outro ponto sobre a estrutura do livro. Quando você lê do capítulo 2 ao capítulo 3, você vai ver 7 cartas. Quando você lê do capítulo 5, do versículo 1, e até o capítulo 8 ao versículo 1, você vai ver sobre os 7 selos. Quando você lê do capítulo 2, versículo 2, até o capítulo 11, até o versículo 19, você vai ver falar sobre as 7 trombetas. Quando você lê do capítulo 15, do versículo 1, do capítulo 16, até o versículo 21, do capítulo 16 ao 21, você vai ver sobre as 7 taças, tratando sobre isso. Então é isso que vai mostrar. Então você vai ver no encerramento do livro, você também vai ver dentro de tudo isso, você vai ver interlúdio, parêntese, que vai cortar em vez em quando a narrativa. Ou seja, você vai perceber algum interlúdio que o autor vai parar de tratar sobre os 7 selos e vai entrar numa outra história. Então esses são cortes que você vai perceber dentro do livro, que vamos ver no decorrer do estudo. E depois você vai ver do capítulo 17 até o capítulo 21, o encerramento do livro apresentando o julgamento da Babilônia. Você vai ver também um julgamento contra a geração apóstata, e você vai ver a consumação do reino de Deus e a descida da Jerusalém celestial na terra. Então esse vai ser o estudo do livro do Apocalipse que vamos estar tratando. Então nós vamos agora entrar no texto prometido que nós iremos falar, trazer a exposição do versículo 1 até o versículo número 8. Você vê aí muito bem, o capítulo 1, versículo 1, a característica do título do livro: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo. O servo aqui, lógico, é o próprio João. Aqui o termo aqui é doulos, escravo. Ou seja, que ele tem aqui, claro, que Jesus como seu Senhor, como seu dono. O que caracteriza o título, livro do Apocalipse, escrito por João na Ilha de Patmos, é a expressão Apocalipse de Jesus Cristo. O termo Apocalipse, que é apocalipto, que quer dizer revelar, descobrir, é uma maneira usada tanto no Antigo Testamento da Septuaginta, quanto no Novo Testamento, o sentido da revelação divina, que Deus iria trazer essa revelação para o seu povo. E essa é a ideia e o significado do nome Apocalipse. Significa revelação, tirar o véu, te dar o conhecimento, principalmente das coisas futuras. Paulo ele vai tratar isso sobre a vida de Cristo, e ele usou exatamente também o termo Apocalipse para revelar também sobre a volta da pessoa de Jesus. Mas esse livro do Apocalipse, ele traz a revelação de Cristo, que Cristo, ele tanto é o revelador, como também ele é o conteúdo dessa revelação. Ou seja, ele vai trazer a revelação do futuro, e ele vai se mostrar que ele também, ele é o objeto que nós devemos conhecer aqui nesta revelação. E esta revelação mostra que ele traz não apenas a sua revelação, mas aquilo que ele veio fazer desde o princípio, trazer a revelação do seu Pai e os propósitos e os decretos eternos do seu Pai. Ele mesmo veio trazer a revelação de Deus. Ele mesmo disse que ele é a imagem desse Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Ele é o Verbo encarnado. Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve a mim, ouve o Pai. A Bíblia diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, Jesus ele trabalha com um propósito para a igreja: revelar Deus na sua pessoa. E Deus não quer ser conhecido por meio de outro meio, a não ser pelo seu Filho. Quando você lê em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que outrora Deus falou pelos patriarcas, Deus falou pelos profetas, mas nos últimos dias Deus fala através do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, se nós quisermos conhecer a Deus, primeiro precisamos conhecer a pessoa de Jesus de Nazaré. Se o mundo quiser conhecer a Deus, quiser ver Deus, tem que olhar para Jesus, porque toda
plenitude da divindade se encontra em Jesus de Nazaré. Então, ele é a expressão exata do ser de Deus. Deus fez grandes revelações da história. Deus se revelou pela criação, Deus se revelou pela história, Deus se revelou pela palavra escrita, mas Deus se revelou pela palavra encarnada, que é o seu Filho Jesus Cristo. Então, esta é a maior revelação que o homem poderia ter. Deus, ele enxerta, Deus, ele vai trazer a consumação da sua revelação na pessoa do seu Filho Jesus. Então, a igreja, se quiser fazer com que o mundo conheça esse Deus, então, nos lábios da igreja, não deve ser pregado outra coisa, a não ser o nome de Jesus de Nazaré. Porque é através do nome de Jesus de Nazaré, que o mundo vai conhecer o grande amor de Deus para a sua vida. Então, que nós possamos sempre pregar Cristo, porque Jesus, ele é o conteúdo dessa revelação, e como também ele revela os propósitos desse Deus. Outro ponto interessante que nós vamos observar aqui, é que ele vai notificar aqui, o verbo notificar no grego é semaino. Você vê aí, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar. Outras versões traz aí notificar. Essa ideia aí é o sentido de ensinar por símbolos, ou seja, que ele vai começar a indicar, a mostrar por uma linguagem não muito comum dentro da literatura, que é a questão de símbolos. Então ele vai começar a descrever isso através de símbolos, mas o real sentido não é o símbolo, o real sentido da revelação está por trás desses símbolos, que nós vamos começar a ver no decorrer do livro do Apocalipse. Nós vamos ver outro ponto importante sobre essa questão, que no capítulo 1, versículo 2 aí do Apocalipse, você lê aí comigo, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto tudo que viu. O texto, ao se reportar da expressão palavra de Deus, está se referindo ao Evangelho. Está se referindo ao Evangelho. Então, você testemunhar Cristo, trazia a revelação, ou seja, a chave do livro do Apocalipse é o Evangelho. E o Evangelho é Cristo. Então, para você entender o livro do Apocalipse, a chave de interpretação não é outra a não ser a pessoa de Jesus de Nazaré. Então, ele é o meio por onde nós vamos entendendo. Quando você lê Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, e Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, você vai entender que o autor está tratando exatamente do Evangelho, que é exatamente a palavra de Deus. Então, por isso que o autor vai dizer o que atestou a palavra de Deus e o testemunhou, e o testemunho de Jesus Cristo, quando tudo que viu. Tudo que ele viu não é outra coisa a não ser o Evangelho. E nós não devemos pregar outra coisa a não ser o Evangelho de Cristo Jesus, porque assim vamos fazer o Senhor conhecido e o seu nome ser glorificado. Outro ponto, você vai ver aí, é o testemunho. Você lê aí no capítulo 1, versículo 2, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo que viu. O termo testemunho equivale ao sentido da revelação dada a João, como pode ser também a missão da redenção anunciada na terra quando o verbo se fez carne. Aqui você vai mostrar, aqui vai testemunhar sobre a missão de Jesus de trazer a salvação, como também vai mostrar o propósito também dessa revelação sobre a questão de testemunho, que Deus sempre teve testemunhas na terra para proclamar o seu evangelho. Quando Jesus ele chama a igreja, ele diz: ser-me-ei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós como testemunha, a ideia de testemunha aqui não envolve nós só apenas proclamar o evangelho. Não é apenas nós abrir nossa boca e pregar a palavra. A ideia de testemunha aqui, meu irmão, é você até mesmo morrer pela fé que você prega. Essa é a ideia de ser testemunha aqui. Jesus, como testemunha fiel de Deus, ele morreu. E muitos morreram na causa. Quando você vai ver esse livro aqui do Apocalipse, você vai ver uma testemunha
que foi morta por ser a fiel testemunha de Cristo. Por quê? Porque ele não só pregou o Cristo, mas ele morreu por causa desse evangelho. Então você vai ver muitos homens na Bíblia. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado. Você vai ver homens como João Marcos arrastado nas ruas de Alexandria, Natanael arrancaram a pele dele vivo. Todos esses homens aqui morreram porque professavam a fé em Cristo. Ser testemunha de Jesus não é só pregar a palavra, mas você tem que até mesmo ser fiel até perante um revólver na tua cabeça, uma faca em tua garganta, porque assim você vai testemunhar o nome da pessoa de Jesus. O próprio Jesus, ele vai dizer o seguinte: aquele que vinha após mim, segue-me. Ele vai dizer isso: tome a sua cruz e venha me seguir. Mas o que eu acho interessante, o que é cruz ali? Cruz ali não é um marido ruim não, irmão. Cruz ali não é um filho que está dando trabalho não. E cruz ali não é uma doença não. Cruz ali é martírio. Quando você lê no próprio contexto imediato, você vai ver o próprio Jesus dizendo: aquele que salvar sua vida por amor a este mundo, vai perdê-la. Mas aquele que perder sua vida por amor ao evangelho, vai achar sua vida na vida eterna. Martírio. Então cruz aqui é esse sentido. Jesus carregou sua própria cruz para quê? Foi para tirar umas férias? Foi não, foi para morrer nela. Então nós, como testemunha de Jesus, como nós testemunha, a igreja está sujeita a passar por martírio. Quando você vai para a África, você vê muitos crentes morrendo queimados, no pleno século 21. Pessoas morrendo pela causa do evangelho, que os islâmicos invadem congregações e matam os crentes. Então você observa que ser crente é muito mais daquilo que nós possamos imaginar. É algo muito, muito sério, porque Jesus exigiu e pediu até a nossa vida por causa dele. Porque se você o ama, você vai dar sua vida por causa dele. E você observa aí que ele não está exigindo muita coisa para nós não, no Brasil não. Você vê que o Brasil tem liberdade para pregar, tem liberdade para pregar na praça, tem liberdade para fazer cruzadas. O Brasil tem liberdade para tudo. Ele não exige muita coisa nossa não. Ele só exige que nós pregamos. Mas quando você vai para outros países aí, a exigência, quando os camaradas começam a pregar, e principalmente num território islâmico, eles pregam escondido, porque se souberem, eles são mortos. São mortos. Então, muitas das vezes, nós ficamos dizendo: a gente pensa que a gente é uns crentes. E muitas das vezes, o Senhor, Ele não exige muita coisa nossa, não. Ele só exige para a moça não andar com a saia curta. Ele só exige para a mulher ser fiel ao marido. Ele só exige para o marido ser fiel à esposa. Ele exige isso no Brasil. Ele está exigindo isso. Agora imagine o nível de crença desse povo lá na Nigéria, ou em lugares onde o islamismo é muito forte. Lá exige morte. Na China, igrejas são destruídas, mas eles permanecem como fiel testemunha de Cristo Jesus. Então nós devemos tomar essas pessoas como exemplos e nós prosseguir, que essa lutazinha que você está passando aí não se compara com o que aqueles camaradas estão passando lá não. Uma certa vez eu estava orando e eu comecei a reclamar de uma tribulação que eu estava passando. E eu gosto de orar sempre ouvindo uns louvores. E quando de repente tinha uma mensagem de um pastor gravado, eu acho que não era 1 minuto de mensagem, uma rápida palavra. E quando de repente, quando o hino termina, entra um outro hino. E nessa hora não entrou um outro hino, entrou essa palavra. E essa palavra, eu estava me reclamando: como é que pode? Eu prego o evangelho, sou crente, eu oro, sirvo o teu nome, e eu estou passando por essa luta, o que está acontecendo? Quando de repente o hino acabou, aí veio a mensagem: eu vou te mandar lá para a África, eu vou te mandar lá para o território islâmico, para tu saber o que é sofrimento, que tu não está sofrendo não.
Então nós devemos parar de reclamar com barriga cheia, devemos glorificar a Deus. Nós temos liberdade para cultuar o Senhor aqui no Brasil. Você tem liberdade para testemunhar o nome dele aqui na terra e pregar o evangelho com toda a liberdade. Tem liberdade. Então nós vamos ver aqui sobre essa questão da bem-aventurada. Não vai dar de trazer do capítulo 1, do versículo 1 ao 8, não vai dar de trazer toda a exposição do texto, mas vamos correr aqui. É no versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas escritas, pois o tempo está próximo. Ô irmão, o tempo está próximo, está se aproximando. E Jesus está voltando, então nós não podemos perder tempo de nós ler essa palavra, ouvir esta palavra e praticar esta palavra. Porque a Bíblia diz bem-aventurado. Bem-aventurado aqui é feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve e feliz aquele que pratica. Hoje não tem desculpa, eu não sei ler, mas tu pode ouvir. Aí tem crente que ele tem preguiça de vir para o culto de sexta-feira para ouvir a palavra. Quando tu vê um crente capengando, caindo, levantando, a fé é a morte, é porque esse crente, ele não gosta de culto de doutrina, não gosta de culto de ensino. Porque crente que gosta do ensino da palavra, gosta de ouvir a exposição das Escrituras, ele é firme na fé em Deus. Ele é firme. Mas tem poucos que gostam de ouvir. E também poucos que gostam de ler. Se você não sabe ler, venha para o culto. Ouvir a exposição. Essa ideia de ler aqui, bem-aventurado é aquele que lê, a leitura que está se referindo não de um estudo, de você estar na sua casa estudando a palavra. Não é exatamente isso que João está tendo aqui. Ele está falando da ideia aqui da concentração de um culto. De um culto. O cristianismo, ele herdou do judaísmo essa ideia de ficar aqui, que quando os judeus ficavam na sinagoga, eles abriam a Torá e liam a Torá para aqueles seus ouvintes. É isso que acontecia. É isso que João está dizendo aqui. Bem-aventurado aquele que lê. Ou seja, aqui está falando do culto, que aqui vai estar o anjo da igreja, que na época era chamado o anjo, que é o pastor da igreja, que ele ia abrir e fazer a leitura deste livro em forma de carta, fazendo a leitura para essas 7 igrejas, em forma do estilo judaico. Só para você ver como, abra lá sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo 16, para você ver como era um costume judaico. Tem outras referências, mas eu vou ficar com essa aqui devido ao tempo. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz aí o texto. Jesus foi para Nazaré, lógico, sua cidade, onde havia sido criado, num sábado, onde era realizado os cultos da sinagoga, o culto judeu. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, olha que os judeus tinham esse costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Então, você vê aí que ele vai dizer que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele, e por aí vai. Então, aqui era o costume, que o povo sempre fazia essa leitura. E o cristianismo, ele vai adotar esse método do judaísmo, de fazer leitura dentro dos cultos do cristianismo. Vamos lá para Colossenses. Colossenses, abra aí sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4. Você que tem sua Bíblia, você tem sua caneta, anote, porque isso é muito importante. 4,16 de Colossenses. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, faz com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. Então, subentende isso aí, que as cartas eram lidas.
Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5 e versículo 27. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Está relacionado ao culto aqui que era realizado ali na igreja, ali na Ásia Menor, que era para ser feita a leitura. Paulo vai dizer para Timóteo, quando enviou a sua carta: Timóteo, persista em ler. Não era para Timóteo exatamente estudar, é para ele ler a carta para a igreja, persistir em ler as escrituras para a igreja. Por quê? Porque o que edifica crente e faz crente ser feliz espiritualmente é ele ouvir a palavra. Bem-aventurado é aquele que ouve e pratica. Por quê? Porque a sua casa não vai ser alicerçada em areia, mas vai ser alicerçada na rocha. Quando vêm as lutas, as tribulações, as perseguições e até mesmo o grande juízo final, a tua casa não cai, porque está firmado na palavra. Então, crente, para ser firme na fé, tem que ouvir palavra, tem que ouvir Bíblia. Crente tem que ser cheio de Bíblia. Como disse certa vez de Ambúnia, cortou teu braço, tem que sair Bíblia. Cortou o outro braço, tem que sair Bíblia. Cortou o pescoço, tem que ser Bíblia. Crente tem que ser cheio de Bíblia. Porque quem te edifica é a palavra de Deus. Pastor, ele tem um trabalho de visitar. O pastor tem que saber o estado das suas ovelhas. Mas o que te edifica não é visita de pastor, não. Quem te edifica é a palavra. É a palavra que faz o efeito na tua vida. É a palavra que te traz o ânimo espiritual. Então, se você está capengando, está fraco, vem para os cultos de doutrina. Vem para a escola bíblica dominical ouvir a palavra. E você vai sair daqui fortalecido para a glória de Deus. Tem que ler, tem que ouvir. Tem que ouvir a palavra. Então, vocês viram aí, nessa questão, nós vamos aqui adiantando, devido aqui o tempo. Você vai ver em Lucas, capítulo 11, versículo 28. Olha o que disse Jesus em Lucas 11, 28. Mas bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Feliz é aquele que guarda. Esse guardar aqui é você praticar a palavra, viver a palavra. Essa palavra entrar no teu ouvido, não sair no outro, não. Ela cai no teu coração. Eu preguei aqui no último estudo sobre Tiago, a última série de exposição que nós tivemos. Nós falamos aqui que Tiago não quer que as pessoas só que sejam ouvinte, não, mas praticante da palavra. Tem que ser praticante. Então isso é que vai trazer um grande avivamento. Você quer avivamento na igreja? É a palavra. Você quer uma reforma espiritual? É a palavra. Você quer ver poder na igreja? É a palavra. É a palavra. Então, nós faz trabalho, faz festa, tudo faz. Mas o que deve simplesmente... Agora, quando tu vê um crente que ele gosta de Bíblia, porque tem uns crentes não, que ele só é crente de movimento. Você já viu aqueles crentes de movimento? Ele só é crente de tempo de festa. Tipo de festa ele pula, ele passa a vida sem pisar num culto. Ele não pisa na escola dominical, ele não pisa no culto de sexta-feira, ele não pisa nem mesmo no culto de domingo à noite. Mas quando tem um pregador de fora, quando tem um cantor de fora, ele roda igual um peão, e é crente mais que qualquer um. É crente que não tem fundamento em Bíblia, é crente só em movimento. É por isso que quando abre um movimento ali, ele está dentro. Quando tem ali uma fogueira santa, ele corre. Quando tu vê um crente, é porque ele não tem fundamento bíblico. Ele não tem. É crente só de movimento, só de zoada. Agora, quando tu vê aquele crente, sai sexta-feira, entra sexta-feira. Entra domingo e sai domingo. Escola dominical, sai escola dominical. Ele está rente. Por quê? Porque esse crente tem prazer de ser firme na presença de Deus. É isso, irmãos. Quando eu vejo um crente que passa a vida sem pisar na igreja, eu vejo ele pulando na festa, não me empolgo com ele, não. De jeito nenhum. Não me empolgo, não.
Aqui tem muitas irmãs santas que sempre estão nos cultos de sexta-feira, os irmãos aqui. Se a irmã Bilá aqui, se ela se levantar e falar em mistério e bater o pé, eu disse, ela está sentindo realmente o poder de Deus, porque toda sexta-feira ela está no culto ouvindo a palavra. É isso, irmãos. É dessa maneira que nós conhecemos quem é fervoroso. Crente que sempre tem prazer de sentir e aprender Deus pela palavra. Então é isso. Nós vamos ver aqui, nós vamos finalizar nessa parte. Depois nós vamos começar do capítulo 1 ao versículo 4, porque já foi o nosso tempo e não tem como mais expandir, tá bom? Então nós vamos parar aqui no versículo 3 e a partir da próxima sexta-feira, assim querendo Deus, nós vamos estar aqui tratando sobre o versículo 4 em diante, que tem muita coisa que Deus quer falar conosco a partir desse sermão.